Boa noite a todos, meu nome é Ana Cláudia. Na noite de hoje eu vou dar continuidade ao capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, item 23, os tormentos voluntários. Vamos iniciar com a nossa prece, fechando nossos olhos, nos conectando com o alto e agradecendo a Jesus, nosso mestre, nosso guia, agradecendo a Teresa d'Ávila, patronesse dessa casa, nossos benfeitores espirituais, o Birajara, Rafael, Francisco de Assis e toda a espiritualidade amiga que nos auxilia, nos orienta. Nós pedimos que estejam conosco na noite de hoje, nos orientando, nos intuindo, permitindo que nossos corações estejam conectados uns com os outros, que possamos, Senhor, estar em sintonia entre nós, com os nossos corações, em sintonia contigo. Esteja conosco, Senhor, na noite de hoje e permita que possamos iniciar os estudos. Muito obrigada, graças a Deus. E assim, meus amigos, vamos começar o item 23, os tormentos voluntários. Nesse texto que foi ditado pelo espírito de Fénelon, ele, curiosamente, num texto intitulado Os Tormentos Voluntários, ele começa falando da felicidade. E ele nos diz que a felicidade verdadeira não existe sobre a terra. Então, essa felicidade que nós vivemos, ela é uma felicidade relativa, porque a felicidade completa ainda não é deste mundo. Nós, para buscarmos essa felicidade, muitas vezes buscamos, conforme Fénelon nos fala, a felicidade nesses prazeres materiais e não nos prazeres da alma. Buscamos a felicidade em coisas perecíveis, passageiras, e muitas vezes naquilo que nos perturba e que tira a nossa paz e que nós poderíamos evitar, e são escolhas que nós fazemos para nós. Então, esses prazeres da alma que nós temos que buscar são recursos que vêm de dentro de nós, que nós temos que cultivar dentro de nós para sermos felizes. E exemplos desses prazeres da alma é a alegria, o autoconhecimento, a paciência, a afetividade, o perdão, o amor, o desapego, que é o contrário do apego, a humildade. Então nós temos que cultivar todos esses sentimentos bons no nosso espírito para poder sermos efetivamente felizes. Temos que cultivar esses sentimentos para poder viver a felicidade plena, que nós vamos conquistando a cada dia. É uma conquista diária. E Fénelon nos fala que para termos paz no coração, o único caminho real é através dos prazeres da alma. E nós ainda temos uma visão distorcida do que é felicidade. Porque felicidade não é o que depende, que está externamente a nós, não depende do externo. E nós temos que pensar que as leis de Deus, elas são perfeitas. E nós temos que estar em harmonia com essas leis, estarmos equilibrados, estarmos bem interiormente, buscar esse nosso equilíbrio interior para não vivermos tormentos que nós mesmos podemos buscar para nós, que nós buscamos para nós de alguma forma. Então nós temos que evitar esses tormentos que nos desequilibram, que nos geram intranquilidade. Teresa tem uma passagem do livro da vida que ela comenta que teve um momento da sua vida, logo no início da sua vida de oração, que ela abandonou a oração. E ela voltou a ter oração depois de um tempo, por orientação de um padre dominicano, que trouxe ela de volta para esse momento de oração, pois era muito melhor ela passar pela tormenta, passar pelas turbulências, vivendo a oração, estando com Cristo, do que afastada. Então Teresa, ela vive esses dois, essa turbulência dentro dela, né? Ela está dividida entre as vaidades do mundo
e a oração, um momento que ela está em conexão com Deus, um momento que ela se entrega para estar com Deus. E nos momentos de oração, quando ela lembrava das vaidades do mundo às quais ela estava ligada, ela sentia muita intranquilidade no espírito dela, muita turbulência, ela sentia muita agitação. Então ela resolveu parar a oração nesse momento, foi quando ela parou a oração. Mas logo depois ela percebeu que não, que era a oração que sustentava ela, era a oração que dava essa coluna que sustentava ela, né? E ela levava as 1000 vaidades, como ela dizia, para o momento de oração. Então naquele instante, Teresa percebeu que ela tinha que escolher um caminho, ela tinha que romper com um dos lados, né? E quantas vezes nós temos que fazer isso na nossa vida para termos tranquilidade? Quantas vezes nós temos que escolher um dos lados, fazer escolhas muitas vezes que não queremos, mas porque temos que encontrar o caminho para a nossa felicidade. Então temos que abrir mão de muitas coisas que tiram essa felicidade, que tiram essa paz, esse equilíbrio de nós, e todos esses outros sentimentos e comportamentos que temos que cultivar para encontrar essa plenitude, que estão conectados, porque essa felicidade, ela vem de dentro de nós. Nós não encontramos a felicidade fora de nós. Então, nós temos que buscar, para ter essa paz, esse equilíbrio que nos traz calma, nós temos que fazer a busca na nossa vida de situações que nos proporcionam encontrar a tranquilidade, que não nos agitam, que não nos perturbam, que são situações que nós poderíamos evitar e que muitas vezes negligenciamos e perdemos tempo. Nós não temos mais tempo a perder. Temos que aproveitar a oportunidade que nos foi dada para avançar na nossa evolução espiritual. E muitas vezes ainda nos deparamos, né, com pessoas que ainda estão, a maioria de nós ainda está na infância espiritual, que é aquela passagem que Jesus nos diz: deixai vir a mim as criancinhas. Quem são essas criancinhas? Essas criancinhas somos nós. Somos as crianças que ainda precisam de orientação, são as crianças que ainda precisam do amor, do carinho, para poder ter o entendimento necessário, e que ainda vive esse movimento de cair e levantar para aprender. Só que nós já temos a doutrina espírita orientadora, já temos um conhecimento, mesmo que não de todo, mas um pouco do conhecimento que nos é dado, e nós podemos estudar, nós podemos aprender, nós podemos nos adiantar, porque esse movimento de cair e levantar, ele gera muita aflição, ele gera muito tormento, e nós temos que buscar essa melhora pessoal, nós temos que nos melhorar, nós temos que buscar aprender, porque todo tormento que a gente vive, que a lição fala que o tormento é voluntário, todo tormento, quando ele é voluntário, ele é uma escolha. É a escolha que vem em virtude do nosso livre-arbítrio. Nós escolhemos, nós fazemos escolhas muitas vezes equivocadas em nossa vida, e muitas vezes nos arrependemos depois e pensamos: mas por que eu escolhi isso? Eu poderia ter feito diferente. Então nós temos a oportunidade hoje de refletir sobre as nossas escolhas, refletir sobre os sentimentos que nós cultivamos, sobre aquilo que nós trazemos para a nossa vida. E continuando no texto que Fenelon nos trouxe, ele fala do ciúme e da inveja. Então ele diz que existem tormentos maiores do que aqueles causados pelo ciúme e pela inveja. Então esses dois sentimentos, eles são imperfeições do nosso espírito, que tiram a nossa paz. E o ciúme especificamente, ele é uma ilusão, ciúme normalmente não é amor. E nós não podemos comparar o ciúme com o amor. E muitas vezes as pessoas confundem esses dois sentimentos, né? A pessoa ciumenta, ela não sabe diferenciar muitas vezes a imaginação da realidade.
Qualquer dúvida que a pessoa tenha na sua cabeça, ela logo transforma em alguma coisa maior, né, em tintas com cores fortes, e dependendo da situação, a pessoa pode chegar até o delírio. Por quê? Porque ela cria uma situação para a vida dela irreal. Ela acha que ela é dona de alguma coisa que ela não possui. E isso é o quê? É uma submissão voluntária à tortura, uma autotortura que nós realizamos conosco mesmos. E temos que ter esse entendimento que temos que mudar. E sobre a inveja, que também Fenelon nos mostra que esse sentimento também é um grande torturador da nossa alma. Muitas vezes essa inveja ela é camuflada e muitas vezes passa despercebida. Só que para a pessoa que sente, que tem esse sentimento, ele funciona como algo que intoxicasse o seu espírito. A inveja intoxica o espírito. Com as pessoas, ela destrói os laços de fraternidade com as pessoas que estão ao nosso redor. Ela corrói o nosso íntimo e afeta as nossas relações com as pessoas que nós amamos. Então, Fenelon nos ensina que nós temos que aprender a nos contentar com aquilo que nós temos. O que às vezes é muito difícil, porque como essas aflições, essas imperfeições, elas vêm do nosso espírito, nós temos que trabalhar. Temos que primeiramente reconhecer que sentimos, que temos esses sentimentos que nos trazem tranquilidade, para poder trabalhar e nos melhorarmos. Então nós somos os nossos próprios artesãos da nossa vida. Nós somos aquelas pessoas que temos a maior responsabilidade sobre nós mesmos, porque nós podemos mudar, nós podemos trabalhar pela nossa mudança. E isso que é o mais importante. Escolher as coisas que tiram a nossa paz não é o caminho. Temos que escolher as coisas que nos trazem alegria. Então, muitas vezes, nós desejamos aquilo que nos perturba, que nos atormenta e que nós poderíamos evitar. E ter essa consciência que nós criamos esses problemas para nós mesmos já é um primeiro passo. Reconhecer quando nós estamos diante dessas situações, que são situações que nos geram ansiedade. E essa ansiedade, ela tira a nossa paz. Então nós às vezes achamos que a felicidade está relacionada com as coisas materiais, mas os espíritos nos ensinam que a felicidade verdadeira em relação às coisas materiais é a posse do necessário. E o que é o necessário? O que eu tenho é o necessário? E se eu tenho o necessário, eu já estou feliz? Nós temos que ter, basicamente, o suficiente para vivermos. Deus muitas vezes dá para nós além do necessário. E nós temos que agradecer por aquilo que recebemos além do necessário. E é errado ter além do necessário, é errado a pessoa desfrutar de uma vida abastada, de ter recursos, de ter recursos materiais. É errado isso? Não, não é errado. Deus nos proporciona também esses benefícios materiais para nos atender e para que nós possamos compartilhar o que nós temos que nos faz bem com outras pessoas, que possamos levar também essa felicidade para outras pessoas, que possamos colaborar com os nossos irmãos. Então essa é a verdadeira felicidade, quando a gente canaliza as coisas boas que nós temos para a prática do bem, não apenas com as coisas materiais, mas também com a nossa palavra, com o nosso gesto de carinho, de amor, através de uma conversa. Então, esses gestos de generosidade, que é o oposto do egoísmo, nós podemos dar de nós mesmos, nós podemos contribuir com aqueles que precisam de nós, seja materialmente ou espiritualmente. E as turbulências da vida, muitas vezes nós temos que passar por essas turbulências para nós podermos aprender. Nós temos que passar pelo tormento e procurar o que é a paz no coração. Jesus, ele nos ensinou que tudo que nós semearmos vai crescer. Então, o que nós estamos semeando na nossa vida? Nós estamos semeando o bem, estamos semeando bons sentimentos, estamos semeando o amor, a felicidade? É isso que nós temos que procurar semear. Para quê? Para que nós possamos colher esses frutos bons que Jesus tem para nos dar, para que permite a gente desfrutar.
Mas nós temos que dar o primeiro passo, nós temos que caminhar em busca desses prazeres da alma que nos trazem essas alegrias. E muitas vezes eu tenho que analisar na minha vida o que eu me permito viver. Isso que eu estou vivendo me faz feliz? Eu tenho que pedir ajuda a Deus muitas vezes no momento de dificuldade, porque nós passamos por dificuldades, passamos por momentos que às vezes é difícil decidir, mas nesse momento de dificuldade nós temos que falar: Senhor, me ajuda. Pedir ajuda a Deus, entrar em oração, através da oração, como Teresa fazia, ela conseguia se conectar com o alto, se conectar com o Pai, e ela sempre foi ajudada. Então, nós temos que pedir essa ajuda a Deus nesses momentos de dificuldade para que possamos fazer as melhores escolhas, para que possamos encontrar o equilíbrio. A liberdade de escolha é um dos maiores presentes que Deus nos deu e nós temos que aprender a fazer essas melhores escolhas, agradecendo esse presente que Deus nos deu, que nos dá, para que nós possamos ser felizes. Então, o mais importante é nós alcançarmos essa tão sonhada felicidade que depende do nosso trabalho diário e a cada dia de cultivarmos bons sentimentos, boas atitudes e realizarmos, praticarmos o bem a quem quer que seja, para que nós possamos receber também tudo aquilo de bom que nós doamos. E que assim o nosso Mestre Jesus permita que possamos encerrar o estudo de hoje. Vamos agradecer a Jesus por essa oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos. Vamos fechar os nossos olhos. Agradecer a Jesus por esses momentos de paz, de tranquilidade, de harmonia em nossos corações. Pedir que abençoe a nossa semana que está começando, que nos dê o discernimento diante das dificuldades, dos momentos que temos que tomar as nossas decisões, para que o nosso livre-arbítrio, para que a nossa escolha seja sempre em direção ao bem, em direção ao amor e em direção ao próximo. Que Jesus, que Teresa d'Ávila e toda a espiritualidade amiga da nossa casa possa nos envolver, possa nos proteger a cada dia. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Graças a Deus. Obrigada, meus irmãos, pela oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos. Paz e bem a todos.